Muito bem, é hoje a promoção da minha consultoria esportiva. Dá uma olhadinha aqui nos comentários que tem mais informações. E no vídeo de hoje você vai ter os hábitos diários para você viver mais de 100 anos. Porque eu não desejo só 100, no título está escrito 100 porque o editor, o cara que sobe o vídeo aí, ele é meio mesquinho. Não? Eu quero que você viva mais de 100. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o nosso número 13 é você fazer exames, no mínimo uma vez por ano. Passou dos 40, dos 45, 2 vezes por ano. Pô, é muita tiração de sangue, hein, meu? Caramba! Meu amigo, se você detectar uma coisa cedo, melhor coisa que tem. Se você vê um colesterol errado e corrigir, ele não dá nada. Agora, se você ficar 10 anos com colesterol ruim, ó, vamos até aumentar um pouco, ó. Joga a palma para cima, a mão aqui para baixo, ó, de cima para baixo você se ferrou. Então tem que fazer exame no mínimo uma vez por ano. Número 12, obviamente evitar comida ruim. Então hambúrguer, pizza, essas coisas a gente vai tirar. Número 11, nós vamos fazer uma dieta equilibrada. O que é uma dieta equilibrada? Os alunos da consultoria perguntam muito, Leandrão, eu preciso me preocupar com vegetal, com fruta, com probiótico? Lógico. Só que tudo é um passo a passo. Não adianta você soltar tudo na mão do cara, o cara fala, ixi, meu, é muita coisa, eu vou tomar Coca-Cola e comer pizza mesmo e dane-se. Não, vai devagarinho. Mas é bom que a gente tenha vegetais, frutas, faça uma dieta onde a gente não engorde. Então ela pode até ter um superávit calórico por um tempo, mas depois ela volta para déficit calórico, normal calórico, para a gente ser magro, né? E esse é o número 10. Ter um percentual de gordura, homens de 12 a 18% e mulheres de 18 a 24%. Isso é uma boa média. Pode ser mais baixo, pode ser mais alto, lógico, sempre tem uma fineza aqui, uma delicadeza. Mas esses números é recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, não adianta ter percentual de gordura muito alto e também nem muito baixo, que você pode ter alguma carência. Ah, quero 3% de gordura. Não é o ideal para você viver o resto da vida. Número 9. Fazer a utilização de alguns suplementos. Por exemplo, um multivitamínico, um ômega 3. Usar alguma coisa específica da sua necessidade mesmo. Então a gente precisaria entender cada caso. Não tem nada genérico jogado assim, não. Multivitamínico é bom para todo mundo. Não é bom para todo mundo. Falei disso no meu curso de dieta e no meu curso de suplementação também. Pode ser bom, tá? Pode ser necessário. Mas vamos abrir o olho para suplementações. Por exemplo, eu tenho caso na família de problema de próstata. Então o que eu faço? Meu amigo, licopeno e sal palmeto eu tomo direto. Sempre da Oficial Farma. Se for de outra farmácia, não vai dar certo. Vai capotar a van na entrega. Você já sabe disso, você já viu outros vídeos. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou vendo o que eu tenho predisposição e já tentando evitar de agora, de 20 anos, 30 anos. Leandrão, 20? Não, tá bom, vai, eu tenho 32. Mas de agora eu já estou tentando resolver. E número 8, não adianta colocar fruta, vegetal, probiótico, comida limpa, comida crua, tá. E aí vai lá e toma álcool, fuma, obviamente evitar as drogas. Nem vou continuar muito, porque pelo amor de Deus, isso aí é básico do básico. Só que a gente tem que lembrar também, se você quer viver 100 anos, cuidado com o uso de esteroide anabolizante que encurta a vida sim, tá? Não é igual a TVzinha aí fala, mas também não é igual o GH15 falava, não, pode tomar de boa isso aí, que isso aí não dá nada, vai tomando aí, filho. Não vai não que você vai se ferrar. Número 7, beber água. Você não vai limpar uma casa com um copo de água. Então você também não vai limpar o teu corpo com um copo de água. Então vamos aumentar a ingestão de água. 35 ml para cada quilo que você pesa num dia que você não tem atividade física e 45 ml para cada quilo que você pesa no dia que você tem atividade física no mínimo. Se tiver calor, etc, transpirar mais, pode aumentar. Número 6, fazer exercícios físicos, tá? Mas de preferência, gente, musculação em primeira instância. Por quê? Porque também não adianta viver 100 anos de cadeira de roda. A gente quer ter a autonomia de levantar da cama e ir até o banheiro. Até mais do que isso, né, Leandrão? Pelo amor de Deus. Ou seja, musculação vai fortalecer a tua musculatura. Caramba, Leandrão. Essa frase foi profunda. Eu nunca tinha pensado nisso. Musculação melhora o músculo. Você vê, não é todo dia que eu tô brilhante assim. Então vai anotar. Pega um caderno aí que você não tem como me acompanhar. Hoje eu tô voando. Mas melhorando musculatura, você melhora também nível de articulação. Quanto mais forte é o teu músculo, menos a tua articulação sofre. Então, se você vai fazer só uma atividade que use as pernas, é bom, melhor do que nada. Porém, quando você quer trabalhar o seu corpo inteiro na mesma intensidade e com segurança, porque você controla tudo, é o movimento que eu quero fazer, na velocidade que eu quero fazer, com a carga que eu quero fazer, ou seja, qual que é a chance que eu tenho de me machucar? Quase nenhuma. Só que para isso, número 5, eu preciso fazer também o aquecimento, e um aquecimento específico que eu já ensinei aqui no canal, só procurar Leandro Twin, mas tem um aquecimento para o treino de musculação. Número 4. Porém,
a musculação, depois de um certo tempo principalmente, da parte sistêmica, ela não consegue trabalhar tanto assim. Porque quando você está fazendo uma rosquinha concentrada, seu coração, seu pulmão não está trabalhando muito. Então tudo bem, um agachamento livre, um terra, você vai trabalhar. Mas a maior parte do tempo na musculação, depois que você é condicionado, né, que você já está avançado, você não está trabalhando tanto cardiorrespiratório. Então o aeróbico é legal sim, tá? E ele vai entrar de uma forma complementar. Então se você puder conciliar musculação com aeróbico, aí você vai longe. Número 3. Tem várias pesquisas que mostram que nós termos amizades, pessoas que nós amamos, melhoram a nossa expectativa de vida. Até mesmo por mecanismos que a gente não conseguiu explicar ainda algumas coisas. Mas basicamente uma pessoa que é muito solitária, ela tem tendência a ter hábitos ruins, a se sentir infeliz. E quando você é triste, você entra no YouTube e vai comentar num vídeo de um cara, você vai virar um hater, o que é a coisa mais ridícula que tem. Você já viu algum hater que é um cara top? Você nunca viu. Todo hater tem um problema para resolver. Só quem é hater é derrotado. Entendeu? Você tá lavando a roupa suja aqui um pouco? Tô esvaziando a alma. Porque, número 2, você tem que fazer terapia. Quando a gente fala de amizade e de lavar a roupa suja aqui, descarregar um pouquinho, a gente está falando que o nosso sistema emocional é extremamente importante com a nossa longevidade. Freud já falava, só morremos de tristeza. É óbvio que ele sabia que o cara não morre de tristeza, fiquei triste e morri, mas que para ele ter um câncer, primeiro ele ficou triste muito tempo e tal. Eu não vou discutir isso aqui agora, né? Lógico que precisa de muito mais base de ciência, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o seu humor é ruim, se você é estressado, se você é triste, você tem uma grande chance de se ferrar. Então, faz terapia, pra você não ficar trocando farpa com hate em vídeo. Mas eu faço terapia, tá? Minha terapeuta é a Carlise, para quem quiser olhar lá no Instagram. Ela que me aguenta bastante. E tenha bons amigos. Cuide do seu lado emocional. Não é só físico, não é só comer, treinar e evitar droga. E aí o nosso número 1, com certeza, vai ser o quê? O sono. Se você não dormir, por exemplo, você não tem um humor bom, a gente já entendeu que isso é ruim, desregula os teus níveis de saciedade e tudo, a gente já entendeu que comida é importante, você não vai treinar bem, então você já entendeu que sem treino você não vai muito longe, provavelmente você não dorme bem, você vai querer abusar de cafeína ou alguma outra droga, a gente já sabe que vai te matar. Se você não dorme bem, você vai ficar um mal-humorado, e aí você não vai ter amizades. E se você não dormir bem, você pode até fazer uma terapia, mas você tem menos plasticidade, porque quando a gente dorme, a gente consegue assentar, porque a gente tem assimilação e acomodação, que isso aí vai ficar para outro vídeo, tá? Que é mais, isso é um pouco mais pedagógico e tal. Mas uma coisa é você assimilar. Eu comprei um móvel, agora eu vou ver aonde esse sofá fica bem, eu vou acomodar. Isso acontece durante o sono, então aprendizado e até mesmo a terapia que você está fazendo, os exercícios mentais precisam do sono para conseguir fixar. Então precisa de plasticidade para poder evoluir. Então vamos dar uma olhadinha aqui para nós melhorarmos o nosso sono. Ah, e o chapéu é que é bom ter bom humor.